Em 30º lugar, Cora Ali. Cora é uma beta de nascença da família Ali, a irmã mais nova de Derek. Cora, apesar de ser lobisomem desde nascença, ela é uma das lobas mais fracas. Em 29º lugar, Isaac. Isaac é também um beta, porém ele não é de nascença, ele foi mordido pelo Derek, e após a mordida ele se tornou um adolescente rebelde e sua vida mudou. Isaac, ao decorrer da história, perdeu sua alcateia de antes, porém se ajuntou à alcateia de Scott. Em 28º, Brett. Brett é um jovem que pertencia à alcateia de Satomi, porém eles tiveram que fugir para não ser pego pelos caçadores do México. Em 27º lugar, Belasco, uma quimera bem poderosa no qual o seu objetivo era derrotar os lobisomens mais fortes. Após souber que existe um alfa verdadeiro, Belasco vai atrás de Scott, porém é derrotado. 26º, Kate. Kate, após levar um aranhão fundo no pescoço de um alfa, ela sobrevive e vira um jaguar, uma espécie de lobisomem diferente, apesar de ser diferenciado não é muito forte. 25º são os Berserkers. Um Berserker é bem forte porém lento, os Berserker podem até receber ordens da Kate, porém um Berserker é mais forte do que ela. Em 24º fica os Cavaleiros Fantasma. Apesar de na sexta temporada eles botarem medo nos personagens e nos espectadores, eles quando estão sozinhos não são tão fortes, eles têm a habilidade de apagar uma pessoa da memória dos outros, e isso é chamado de caçada selvagem. 23º, Innis. Innis é um alfa comum que tem muitos anos de idade. No passado ele tinha uma alcateia até matar toda ela e se juntar a uma alcateia de alfas. 22º, Malia Ali. Malia é uma coiote muito forte que não soube controlar o seu poder e com isso acabou matando sua família e se transformando em uma coiote por completo. Ela ficou anos vagando e matando inocentes, isso fez com que ela ficasse com os olhos azuis de um assassino. Malia é encontrada por Scott e se junta à alcateia dele e ficando cada vez mais forte e até superou Innis, e ela é a filha verdadeira de Peter Ali. 21º, Kali. Kali é uma das alfas que matou a sua alcateia para se juntar a uma alcateia formada só de estrelas. Kali é extremamente poderosa na sua forma alfa, e se tornando um dos lobisomens alfas mais fortes da série. Em 20º lugar, Leon. Leon era um adolescente forte e bom em lacrosse. Em uma noite ele é atacado por um índigo. Scott, para poder salvá-lo, acaba mordendo Leon, e faz ele se transformar em um lobisomem. Leon é um dos betas mais fortes da série, bateu de frente com Scott e com um cão do inferno o derrotou. Mostra na série que se tivesse continuado Leon superaria Scott e acabaria virando um alfa verdadeiro ou até mais além para um alfa evoluído. Em 19º fica Theo, o alfa das quimeras. Theo era muito forte e só era mais forte do que o Leon por ter matado e absorvido os poderes de seus membros. Theo foi a primeira quimera a ser criada. Theo é muito inteligente e sabe muito sobre o mundo sobrenatural e uma curiosidade, Theo era capaz de mudar de forma para um lobo. Em 18º lugar, Satomi. Satomi é uma alfa muito antiga. Se especula que ela tem mais de 900 anos de idade. Satomi dentre os alfas é a mais experiente, e só não é a alfa mais forte, pois os alfas à frente são alfas que conseguiram um poder além, porém mesmo assim ela é muito forte e poderosa. E em 17º, Kira. Kira na forma Kitsune é extremamente poderosa, muitos a subestimam por ser só uma adolescente, porém ela carrega um espírito maligno dentro de si, chamado de Kitsune. Se Kira dominasse seus poderes, ela seria um dos sobrenaturais mais fortes desta lista fácil. Em 16º, fica Jackson na forma Canima e lobisomem. Jackson na forma Canima pode soltar venenos paralisantes que são muito úteis em batalhas.
LTBM pode usar sua cauda como defesa, e sem contar que ele também tem poderes de um lobisomem, seus olhos ficaram azuis por matar um inocente. Em 15º lugar fica Peter Ali. Peter no seu auge como um alfa-besta ou Crinos como você queira chamar, ele era capaz de se transformar em uma besta por completo, porém essa forma é descrita como uma forma imperfeita de um lobisomem na série. Essa transformação aconteceu em Peter por ele não conseguir controlar seus poderes e tirar a vida de muitos inocentes. Peter era o irmão mais novo de Talia, e quando Talia morreu, o poder de alfa dela foi passado para Laura Ali, a filha primogênita e irmã mais velha de Derek. Peter aproveitou a chance e matou a sua sobrinha para pegar o poder. Peter diferente e Talia e Laura não sabia controlar o poder e com isso se transformou em uma forma imperfeita de um lobisomem. Em 14º lugar, Doutores do Medo. Eles são científicos que transformam humanos em quimeras. O objetivo principal dos médicos do medo era a besta de Gévaudan. 13º, os caminhantes de pele são guardiões do deserto. Eles não mostraram todos os seus poderes, mas pelo que vemos eles são bem fortes. Eles são os responsáveis por treinar a Kira a se controlar de seus poderes. Em 12º, fica a Bansei mais amada de Teen Wolf. Lydia desperta os seus poderes após ser mordida pelo Peter na primeira temporada. Na série mostra que os Banseis são umas das sobrenaturais mais fortes do mundo. Uma Bansei é capaz de partir um crânio só pela voz. Porém Lydia não sabia usar os seus poderes. Isso faz ela ser uma Bansei extremamente poderosa, porém só não tá mais à frente na lista por não saber controlar. Em 11º, Derek no modo Ômega evoluído. Muitos pensam que só existe um modo de um Beta ou Ômega ficar mais forte, que é se tornando um Alpha. Porém para aqueles que querem evoluir mas sem ser um alfa, existe o modo lobisomem evoluído. Derek nesse modo é mais forte do que um alfa comum e um alfa besta. Como já diz o nome, é um lobisomem evoluído, diferente de Peter que se sucumbiu pelo poder e acabou ficando em um lobisomem imperfeito. 10º lugar fica a fusão dos gêmeos alfa. Modo fusão de alfas é uma transformação rara, e com isso dois lobisomens alfas se juntam e viram um gigante alfa. Os gêmeos após a batalha contra Jennifer eles acabam voltando às suas formas de ômegas. 9º colocado fica o nosso lobisomem favorito. Scott é um alfa genuíno que pode ser chamado de alfa verdadeiro. Scott dentre os alfas da série foi um dos únicos a se tornarem alfa pela vontade, sem precisar roubar poder de um outro alfa. Scott conquista o poder de um alfa, se torna um alfa verdadeiro, que é raro, apesar de Scott apanhar de muitos lobisomens na sua forma genuína. Ele nunca luta com um instinto de um alfa. Única vez que Scott lutou para valer foi contra o Peter na 4ª temporada. Em 8º lugar, Nogitsune mais os Onis. Nogitsune ou Void Styles é muito poderoso. Nogitsune é um espírito maligno e imortal que possui os Styles e criando o Void Styles, que significa Styles vazio. Nogitsune além de ser imortal tem uma enorme força bruta e dentre os sobrenaturais ele e o Anukkit são os únicos seres capazes de manipular a mente de outros sobrenaturais e humanos. Além de imortalidade, força e magia, Void Styles tem em sua vantagem os Onis, espadachins demônios. Eu coloquei os Onis junto com Nogitsune pelo fato de que os Onis precisam de um líder para serem agidos. Um Oni sem uma vontade é a mesma coisa que um Oni sem poder, pois eles precisam de alguém para mandá-los para souberem agir. Em 7º colocado Jennifer. Jennifer é uma Darash extremamente poderosa. Ela só é mais poderosa que o Void Styles pelo simples fato de que ela não tem limite para o seu poder. Jennifer fica cada vez mais forte através de rituais. 6º lugar, Sr. Douglas. Douglas era um nazista que durante a guerra presenciou a caçada selvagem e quis se tornar o alfa dela. Douglas era um alfa e leão humano.
Douglas vai à escola de Beacon e os para saber mais sobre. Douglas mata um cavaleiro fantasma e rouba o poder dele e se torna o alfa dos cavaleiros fantasmas. Porém eles são derrotados pela Alcateia de Scott e ela acaba virando um cavaleiro fantasma. Ele é um alfa quimera muito poderoso. Quinto lugar, Talia Ali. Talia era uma alfa que conseguia mudar de forma para um lobo negro. Na série diz que lobisomens que conseguem se transformar em lobos evoluídos, eles são os mais poderosos. Só pra ter ideia do poder dela, olhe o Derek no modo ômega evoluído, que era mais forte que um alfa comum, e isso é porque ele era um ômega. Imagina a Talia, que era um alfa evoluída perfeita. Quarto lugar, Deucalion. O alfa dos alfas é o alfa mais poderoso mostrado na série. Deucalion é um alfa demônio por ser o alfa mais ruim de todos. Após Deucalion ser traído e perder a sua visão, ele começa a ficar malvado e mata toda a sua alcateia e obriga Kali e Innis a matarem as suas para formarem uma alcateia só de alfas. Deucalion, ao decorrer de sua vida, mata muitas pessoas e se torna um alfa demônio por ser tão cruel e frio. Na luta contra Jennifer ele mostra o seu verdadeiro poder mesmo. Sendo um cego, ele tem uma visão de um lobo. Em terceiro, Cães do Inferno. Os Cães do Inferno junto com a Besta de Gelvodan e o Anukit são os mais poderosos. Esses três são os únicos sobrenaturais capazes de atravessar uma barreira de acônito. Os Cães do Inferno são os únicos capazes de bater de frente com a Besta em quesito de força bruta. Segundo lugar, Besta de Gelvodan. A Besta é o lobisomem mais forte, mais cruel e mais famoso da história. A Besta de Gelvodan está acima de todos os outros lobisomens. É como se fosse o deus deles. E em um colocado como mais poderoso fica o Anukit. O Anukit é um espírito maligno que escapou da caçada. Anukit, seus poderes são de que se alguém tanto sobrenatural ou humano olhar para ele, acaba se transformando em pedra. Para se derrotar essa criatura é preciso lutar sem olhar para ela. Ela tem o poder de enganar a pessoa, e se alimenta de medo das pessoas.